A derrota do Yhwach foi forçada. Não faz sentido a maneira como ele perdeu. É ridículo o Ichigo vencer ele daquela forma. Como alguém que enxerga o futuro foi pego de surpresa. Essas são algumas das reclamações de uma parte do fandom de Bleach quando se trata da batalha final da obra e a maneira como o Rei Quincy foi derrotado. E, manos, vamos ser sinceros, qualquer pessoa tem o direito de não gostar. Mas e se eu te disser que faz sentido sim, porque foi necessário todo o contexto para isso acontecer? Você iria acreditar, ou mesmo pelo menos entender? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o Yhwach foi realmente derrotado, até mesmo mostrando os pequenos detalhes que poucas pessoas percebem, e isso mesmo em relação à Bankai do Ichigo. Só que tem um detalhe que muita gente esquece: e uma Bankai nasce pronta, ela precisa ser despertada, treinada e dominada. E é exatamente assim no mundo real. Hoje em dia, ter uma habilidade digital pode ser sua Bankai da vida real, literalmente usar o celular e a internet para gerar renda e liberdade. Zé, mas os cursos estão muito caros, eu sei. É por isso que eu te apresento a Cyberclass, a maior plataforma de cursos de marketing digital do Brasil. Lá você precisa pagar apenas uma única vez, a partir de R$ 48,00, e ganha acesso vitalício a centenas de aulas, e ainda recebe certificado a cada curso. Toda semana tem curso novo grátis, e também há atualizações dos que já estão lá. Tá a fim de começar a viver da internet? Então clica no link na descrição e comece hoje mesmo. E você pode usar a Cyberclass por 7 dias de garantia total. Se não curtir, eles devolvem o seu dinheiro e a amizade continua. E mano, primeiro, você precisa entender como funciona a habilidade do Rei Quincy, o The All Might, ou o Todo-Poderoso, que traduzindo diretamente do japonês, fica algo como onisciente ou onipotente, e permite que o Yhwach enxergue e altere o futuro. Mas isso é de forma resumida, porque indo mais a fundo, o vilão pode na verdade ver tudo que ocorrerá desde o momento presente até o futuro distante, sabendo de tudo dentro do seu campo de visão, e dessa forma, ele consegue enxergar múltiplas linhas temporais de uma única vez, e segundo ele próprio, ele enxerga como incontáveis grãos de areia ao vento, e pode assim agir de acordo usando o conhecimento que adquiriu para antecipar e neutralizar seus oponentes. Só que a verdadeira ameaça dessa técnica é a capacidade de mudar o futuro, permitindo que o Yhwach altere eventos ao seu redor como bem entender, já que ele escolhe um futuro e traz ele para o presente. Por exemplo, na batalha contra Ichigo, ele usou esse poder para colocar armadilhas onde o protagonista estava pisando, e pode até mesmo reescrever a própria morte. Mas nesse segundo ponto, eu vou mais a fundo mais à frente no vídeo, porque nesse ponto aqui, o mais importante é que você tenha esses dois conceitos bem estabelecidos na sua mente, a capacidade de enxergar o futuro e também de alterá-lo, porque agora vamos para uma terceira variável do The All Might, o Jugra, e como ele é a outra metade do Yhwach, quando o rei dorme durante a noite, eles trocam de poder e o Todo-Poderoso vai para a galega da Shopee alemã, só que claro de forma nefada, porque ele pode apenas enxergar o futuro, porém não pode alterá-lo. Além disso, o The All Might se mostrou vulnerável a duas coisas bastante específicas. A primeira é o Rei das Almas, onde até mesmo partes do seu corpo, como o Mimihage, são imunes às habilidades precognitivas do Todo-Poderoso, o que os impede de aparecer em qualquer uma das visões do Yhwach, mesmo quando estão na mesma sala no futuro. E por causa disso, o Rei Quincy ficou surpreso em ver o braço direito aparecer no salão do cristal do corpo do Ryo. E a segunda coisa é o coágulo de prata, formado nos corações daqueles atingidos pelo Walsh-Valen, que se entrar em contato com o sangue do próprio Yhwach, irá suspender temporariamente o The All Might, até que o rei expulse esse coágulo do corpo. E bom, entendido isso, agora podemos entender como o Yhwach realmente foi derrotado. E a derrota do vilão, ironicamente, começa na derrota do herói. O Ichigo estava praticamente atingindo seu ápice, liberando a Bankai, após passar a segunda parte do arco inteira apenas usando a Shikai. Porém, Yhwach já havia visto o futuro, viu que a Bankai seria liberada, e mostrando respeito pelo poder do protagonista, cita que a nova Tensa Zangetsu é perigosa demais, e ele tomou a precaução de escolher um futuro em que ele a destruiu. Depois, ele arrancou o chifre do Ichigo para desativar a forma meio Hollow. E bom, basicamente ele deu uma surra no protagonista, que ficou mais perdido que filho da Enguia dos pais. Mas claro, ele não parou por aí. Para causar ainda mais desespero no protagonista, Yhwach absorveu seus poderes Quincy Hollow, um poder tão colossal que nem mesmo o Shun Shurika da Orihime, que nega eventos, pôde consertar a lâmina quebrada da Zangetsu, porque, segundo a Rukia, a Bankai estava quebrada em todos os futuros possíveis. Uma situação completamente desesperadora. Porém, o jogo iria começar a mudar logo, porque uma espada atravessou o ombro do Ichigo. Era o Tsukishima, que por ordens do Ginjou, os Fullbringers iriam retribuir o débito que tinham com ele. Afinal, o Ichigo foi até o Gotei 13 pedir para enterrar o corpo do Ginjou no mundo humano, ainda no arco do Agente Perdido. E como a maioria de vocês sabem, o poder do Tsukishima é o Book of the End, que para funcionar, precisa acertar o inimigo com a lâmina da sua espada. Após isso, Tsukishima insere sua presença no passado da vítima, e nesse caso, era o Ichigo. E dessa maneira, ele pôde impedir que a Bankai do protagonista fosse quebrada de alguma maneira. E aqui não sabemos bem como ele impediu ela de ser quebrada no passado, mas teorizando
pensando um pouco, creio que não foi por meio de combate, já que ele não é tão poderoso, mas pode ter dado alguma instrução ao Ichigo no passado para evitar liberá-la ou algo do tipo. E dessa forma, com o passado alterado, olhando para como mudanças temporais funcionam, Tsukishima acabou criando uma nova linha temporal onde a Bankai do protagonista não foi quebrada no futuro. Assim, como a Bankai tinha um futuro em que estaria ilesa, a Orihime pôde rejeitar o evento e consertou a Bankai do Ichigo para que pudesse enfrentar o Yurabara mais uma vez, o que desmistifica até mesmo a grande fake news que se espalhou por anos, que é sobre como a Bankai do Ichigo ter sido quebrada e ele não teria mais usado em combate, e por isso não tinha sido revelado o verdadeiro poder dela, quando na verdade ele a usou no combate que viria a seguir, sim. Mas claro, continuando, ainda tem um ponto para explicar. O próprio autor da obra, o Kubo, já explicou que o Ichigo tem todos os poderes no final, porém como isso seria possível se o Yurabara tomou os poderes dele? E a resposta agora parece clara. Quando o Tsukishima alterou o passado, não apenas a Bankai pôde ser consertada, como também impediu que o Ichigo tivesse perdido todos os seus poderes por consequência. Mas claro, essa segunda parte é mera especulação da minha parte, e comenta aqui embaixo se você acha que faz sentido ou não, porque chegando numa parte muito mais importante, temos a batalha entre Aizen e Yurabara. Afinal, quando Aizen colocou o Rei Quincy sob hipnose, foi durante esse momento, tudo leva a crer que o Aizen colocou ele sob a Kyoka Suigetsu, quando o Yurabara foi até o Muken convidá-lo para se juntar a ele, e isso seria possível por dois motivos. Primeiro é que o Aizen agora está fundido com a sua Zanpakuto, e poderia liberá-la sem necessariamente ter a lâmina em mãos. O segundo ponto é que quando o Ichigo tá batalhando contra o pai dos Quincy's, as sombras vão até o vilão, e o Jugan diz que eles ficaram sem tempo, e nesse momento o Yurabara afirma que isso foi culpa do Aizen, que afetou a sua percepção de tempo, fazendo com que ele tivesse passado mais tempo no Muken do que o necessário. Então, durante o embate final, quando o Rei Quincy quebra a cadeira supressora de Reiatsu, que o Aizen sequer havia conseguido arranhar com Kuro Hitsugi, o antigo vilão libera sua espada, e como o rei já havia sido afetado já no começo do arco, isso significa que ele já estava suscetível aos efeitos da hipnose completa. Porém, como alguém que enxerga várias linhas temporais poderia cair sob uma ilusão? Bom, primeiro temos que ter em mente que mesmo o All Might sendo extremamente apelão, ainda assim funciona com o sentido da visão, um sentido que foi afetado por Aizen. Dessa forma, podemos presumir que não importa qual futuro Yurabara enxergue, em todos eles, estaria vendo sob o entre aspas véu da Kyoka Suigetsu, o que claro parece bastante confuso, mas faz sentido, principalmente porque o Kubo respondeu a pergunta de um fã sobre algo em seu fansite, o Clube Outside, e pode dar uma ideia mais palpável sobre como isso funcionaria. E a pergunta do fã foi basicamente, e de forma resumida, a seguinte: se uma pessoa afetada pela Kyoka Suigetsu tirasse uma foto do Aizen, ela veria coisa real? E a resposta do Kubo foi que, como a visão da pessoa estava afetada pela hipnose, ao olhar para a foto, ela veria o que o Aizen quisesse. E se a gente trazer isso para a situação com o All Might, parece ser algo bastante semelhante. Então é por isso que ele conseguiu enganar o vilão final, para dar uma brecha para o Ichigo atacá-lo de surpresa e partir ao meio com o Getsuga Tenshou disparado por sua Bankai. E aqui vale lembrar que para ser pego pela Kyoka Suigetsu, é necessário o alvo ver a Zanpakuto ser liberada, e como o Ichigo nunca viu a liberação dela, ele pode estar no mesmo local que a Kyoka Suigetsu sem ser afetado pela espada, algo que faz o Aizen até mesmo comentar sobre como quem diria que não mostrar Kyoka Suigetsu para ele seria de grande ajuda. Mas claro, meus manos, nada disso seria o suficiente. Afinal, um ser que se acha Deus não seria suficiente para parar um Deus de fato, e o desespero voltou ainda mais forte, quando no meio da conversa entre o protagonista e o antigo vilão, a Reiatsu negra do Rei Quincy perfura o Aizen e começa a absorvê-lo. Sim, o Aizen foi simplesmente mogado. Voltando ao que interessa, Yurabara havia reescrito a própria morte, e o Ichigo até tentou acertar mais um golpe, porém com apenas um ataque a tensa Zangetsu foi jogada para longe, e no meio do caminho, para recuperá-la, a Reiatsu do Rei agora estava na frente do nosso querido Digimon, e iria absorvê-lo também. Seria simplesmente o fim do mundo. As sombras começaram não apenas a consumir toda a Sereitei, como também começaram a vazar para toda a sua society. Yurabara estava aparentemente começando o processo para fundir os três mundos, o que faz algumas pessoas se perguntarem por que ele não fez isso imediatamente após absorver o Rei das Almas. Olhando apenas para o mangá, não existe uma resposta oficial sobre isso, mas pela minha interpretação, acredito que ele levou um tempo até se acostumar e dominar os poderes. É tanto que quando absorve o Rei O, Yurabara quase entra em colapso devido à grande quantidade de poder, e até mesmo uma parte desse poder vaza na forma de criaturas negras que atacaram os Shinigamis. Então, é um poder que aparentemente levou um tempo para ele dominar completamente. Fora que também tem muito de como o personagem se comporta. Yurabara é arrogante. Naquele momento ele pensava ser invencível e nada iria mudar o futuro que ele havia visto. E aqui, ênfase no futuro que ele havia visto, porque isso vai ser importante no final do vídeo. Porém, o anime fez algumas alterações na parte 3 da Guerra Sangrenta dos Mil Anos que me parecem bastante importantes para entendermos melhor sobre esse assunto. Porque, diferente do mangá, o Kitaki não morreu após ser separado do Mimihage, e um fio de Reiatsu do braço direito do Rei das Almas ainda está ligado ao capitão. E como sabemos, o poder do Mimihage é a estagnação. Consequentemente, ele está deixando o estado do mundo parado e impedindo a fusão dos três mundos. Porém, como Yurabara parece já ter absorvido parte do braço do rei, foi revelado que o processo para a fusão dos mundos
Blight já havia começado, e por isso é possível ver a Soul Society a olhar para o céu do mundo humano, o que faz parecer que o Kubo pensou melhor no motivo do porquê a assimilação não ter se iniciado mais cedo e mudou isso para o anime, o que na minha opinião é um acerto, já que gera um senso de urgência maior para a história. Então tenha isso aliado com a personalidade arrogante do Yurrabarra e temos a fórmula perfeita para as duas partes mais importantes desse vídeo. Mas claro, antes se inscreve no canal, deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais fãs de Bleach e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo, porque indo para o conteúdo, quando o Yurrabarra estava prestes a absorver o Ichigo, o Ryu aparece, atira a flecha de prata em seu peito, o All Might para de funcionar por alguns instantes, mas para entender o porquê disso acontecer, precisamos voltar um pouco no tempo para quando o Ryu, após a batalha contra o Jugran, estava subindo as escadarias do Palácio do Rei das Almas e de repente é interceptado por Ryuken e Shin. Nesse momento, o pai do Sasuke que deu certo diz para ele pegar a ponta da flecha que ele atirou à sua frente e o Ryu percebe algo sobre a ponta dela. Desse modo, o pai do Ishida revela que essa flecha é feita da prata formada a partir do coágulo de prata que aparece nos corações daqueles que pereceram para Wash Valley do Yurrabarra, e se o sangue do rei entrar em contato com a prata, terá os poderes do Todo-Poderoso temporariamente interrompido. Porém, algumas das perguntas frequentes sobre esse assunto é como o Yurrabarra não sabia que o Ishida estava lá e iria disparar a flecha, já que bom, ele pode ver o futuro, né? E assim, não existe uma resposta canônica também, ou mesmo oficial do autor sobre isso ainda, mas algumas teorias são as seguintes. A primeira é como a flecha tem a capacidade de interromper o All Might, ela não poderia ser vista no futuro, semelhante às partes do Rei das Almas. E a segunda está relacionada ao fato de ter sido o Ishida que disparou a flecha, e alguns pontos reforçam isso. O primeiro é que o Ryuken diz que é o Ryu quem deve disparar a flecha, o que claro pode ser algo simbólico, pelo fato do Ishida ser o último Quincy, ou para vingar a morte da mãe que pereceu por causa do Wash Valley, ao salvar o próprio Ishida de alguma forma. Mas claro, também pode ter um motivo oculto relacionado ao próprio Ishida, que é bastante especial segundo o próprio Kubo. Porém, para mais detalhes sobre isso, precisaremos esperar a parte final do anime sair para termos respostas, já que isso deve sim ser aprofundado. E por falar no anime, o segundo ponto de reforço é que, diferente do mangá, o Ishida cita que alguém com o sangue do seu avô e da sua mãe é quem deve derrotar o rei. E por fim tem o terceiro ponto, o seu poder é tratado como oposto ao Yurrabarra, não é à toa que ele é a antítese, algo que já me fez teorizar no vídeo antigo aqui do canal sobre a antítese, que ao ativar sua Shrift, de alguma forma ele conseguiu usar ela para inverter a visão do futuro do Rei Quincy. Afinal, a antítese funciona da seguinte forma, ela inverte um evento que ocorreu entre dois alvos. Por exemplo, quando o Jugran o feriu, ao ativar a antítese, esse evento reverteu, e o Jugran passou a ficar ferido e o Ishida ileso, porque o seu inimigo estava ileso. Outro exemplo ainda é quando o Yurrabarra jogou o medalhão para fora da gaiola da vida. Ao ativar o seu poder, o Ishida reverteu esse evento. Desse modo, o Yurrabarra foi para fora da gaiola, enquanto o medalhão ficou para dentro, o que pode levantar uma questão que realmente é confusa. Como a antítese teria efeito sobre o All Might se ele vê o futuro e não o evento passado? E aí é que tá. Vamos dizer que o Yurrabarra tinha visto o futuro. Esse evento aconteceu, e ao ativar a antítese, o Ishida reverteria esse evento, fazendo com que o Rei Quincy não tenha visto o futuro do Ryu. E isso permitiria ele atirar sem que fosse percebido. Mas claro, isso é tudo especulação minha. Então me digam seus pensamentos sobre como Ishida atirou a flecha sem ter seu futuro visto. Porém, precisamos falar do elefante na sala. No mangá, a flecha realmente parece tirada daquele canto. Eu preciso ser honesto com vocês, e minha opinião sobre esse assunto é essa. Agora, isso quer dizer que eu não gosto? Não. Porém, reconheço que faltou uma preparação melhor feita. Claro, o Ryuken aparece centenas de capítulos atrás, dissecando o corpo da Katagiri, e isso deixa o Ryu incrédulo inclusive. Porém, pra mim é pouco. Talvez se alguma menção ao coágulo de prata tivesse sido feita durante a explicação do Wash Valley, a revelação da flecha criada pelo Ryuken fosse sim mais convincente. Mas como não aconteceu, pra mim é só tirada daquele canto mesmo. Só que por outro lado, o anime já corrigiu isso, e a preparação vem sendo feita. O Ryuken é mostrado literalmente segurando pequenas bolinhas de prata. Claro, não é dito nada, é bastante sutil, principalmente pra quem não leu o mangá, mas tá lá. Quem prestou bastante atenção, viu que foi dado um foco na prata. Então sim, dá pra perceber que é algo que vai ser importante, e pra mim no anime parece estar sendo bem feito. Só que agora vem talvez uma das partes mais importantes para a derrota do grande vilão final de Bleach, a traição do Jugran, porque após a flecha ser disparada, a Hyatsu do El Bigodon solta o Ichigo que pega sua espada e parte para o golpe final, enquanto Ishida grita para ele acabar rápido com Yurrabarra. Porém, o Quincy Prodígio fica preocupado quando o vilão se recupera rapidamente do ataque e estava começando a recuperar seus poderes. No entanto, com a sua Bankai rachada na mão, Ichigo salta em direção a Yurrabarra, que aparentemente quebra a lâmina em sua mão. Porém, apenas a camada de proteção branca que representa o poder Quincy é completamente quebrada e revela uma lâmina em forma da antiga Zangetsu que corta o vilão ao meio. E é nesse poucos segundos, antes de ser cortado, que o Yurrabarra percebe o sonho que o Jugran havia mostrado a ele, onde o Ichigo com a antiga Zangetsu o derrota, não era um sonho, e sim um futuro. Afinal, lembre-se, como eu falei no começo do vídeo, quando o Yurrabarra dorme, ele e o Jugran trocam de poderes, e foi naquele momento que o braço direito mostrou um futuro ao seu rei em forma de um sonho para esconder esse futuro, um futuro que ele é cortado por Tensa Zangetsu, momento que inclusive
Inclusive teve um foreshadowing ainda em um arco da Soul Society durante o treinamento do Ichigo para despertar Bankai, quando o velho Zangetsu diz que aquela era a única lâmina capaz de derrotá-lo. Então sim, a derrota do Yurabara faz sentido sim. Ele não foi derrotado pelo Ichigo, muito menos pelo Aizen, não foi derrotado pelo Ishida ou apenas pelo Jugra, mas sim por um conjunto de fatores, um vilão tão absurdo que foi necessário quase que uma força-tarefa para poder derrotá-lo. Então você pode até não gostar, mas que faz sentido, faz. E bom galera, esse foi o vídeo sobre como Yurabara realmente foi derrotado. Quais são os seus pensamentos? Qual a sua opinião sobre essa fase final de Bleach? Qual a sua expectativa para as adições que vão acontecer no anime? E conta aqui nos comentários, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado quem assistiu até o final. Valeu, falou!